Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar um pouco da Ferrari Bots, tá? A Ferrari Bots, ela alterou um pouco os planos ali, os valores e reduziu para apenas dois planos, tanto mensal quanto trimestral, tá? Para trazer um pouco mais de flexibilidade para o cliente, né? E um pouco mais de liberdade também na escolha dos robôs que pretende utilizar, tá? Para quem tinha portfólio ou segue um portfólio, isso não muda. Os portfólios vão continuar, tá? Mas vai de você ligar o portfólio que você deseja no seu sistema Reflex, tá? Então aqui está os dois planos, tá? Que você pode conferir depois com detalhes aqui a parte de informações, tá? E aqui tem um link para a gente acessar os resultados dos robôs, tá? Beleza. Então aqui a gente está no CSA de todos os robôs da Ferrari, tá? Infelizmente a gente está passando por um drawdown nesse momento, tá? Como é que é comum, né? A gente passou um bom tempo aí com uma boa rentabilidade, mas infelizmente a gente pegou um drawdown um pouquinho mais puxado agora, mas está tudo dentro do estudo da estatística, tá? E o que vem de novidade da Ferrari além dos planos e valores, tá? Hoje você tem a opção de seguir dois portfólios, que a gente tem aqui Standard e Alternative, tá? Ou você ligar todos os robôs, tá? Aqui tem um capital mínimo para rodar todos os robôs, tá? Mas se você é um usuário um pouco mais avançado, gosta de fazer seus estudos, né? É, e até mesmo um backtest para testar a estratégia no histórico do mini índice, você consegue montar o seu próprio portfólio personalizado ou ligar um ou outro robô que você acha que é interessante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o nosso CSA aqui, né? Onde a gente tem os robôs aqui na lateral, ok? E você consegue selecionar quais robôs você quer fazer o estudo ou o conjunto, tá? Bom, então aqui na lateral você pode avaliar que tem o nome das estratégias, o Magic Number e a data da última atualização da estratégia, né? Tá ok? Aqui, se você clicar aqui no izinho, é a lâmina de backtest de cada estratégia. Então você consegue ter um, para quem não faz backtest, você consegue ter um resumo aí dos últimos 12 meses, né, do estudo. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse estudo aqui é de 2024, janeiro. Então você consegue ter uma ideia do de que tipo de estratégia que é até pela média de ganho, média de perda, né? Ó, 2 para um, tá? Total de operações, percentual de acerto, né? Você consegue fazer uma leitura de cada estratégia e ter uma noção do que é mais ou menos essa estratégia, tá? Qual que é a probabilidade, qual que é os dados, né? Quais que são os resultados deles, dessa estratégia, né? Ou desse robô, né? Então aqui você consegue fazer estudo um a um do backtest, né? Ok, vamos ver se aqui é Suíça. Também é janeiro, tá? Então beleza. Aqui no CSA você consegue ver as operações por setup, né? Então aqui é cada operação fechada do robô, tá? No dia de hoje esse aqui operou, fechou com R$ 28 na compra. Você pode fazer um Excel também, você pode exportar por Excel e fazer um estudo mais a fundo ali utilizando a planilha do Excel, tá? Aqui a gente tem um resultado fechado de cada dia, né? A gente teve aqui o nosso último pico foi no dia 2 do 5, né? E infelizmente o mercado entrou num ciclo ali que ficou descompensado, né? Com as nossas estratégias, né? Nossos robôs, tá? Até dia 3 do 5 tava lindo, né? Aqui a gente tem os resultados por mês, os fechamentos por mês, né? Ó, tava legal, daí a gente teve esse drawdown aqui, né? E aqui a gente tem o acumulado, né? Ó, tá? Então você pode mexer nisso daqui. Aqui tem as informações, né? Lembrando que CSA aqui, ó, você pode pegar aqui os últimos 30 dias, você pode pegar o ano atual, tá? O período todo, tá? Você pode pegar de forma personalizada e com base nisso todos esses números aqui vão mudando, ok? Bom, o mais importante para quem quer fazer um estudo de cada robô, ver qual prefere rodar, em vez de rodar todos os robôs ou um portfólio que a gente tem aqui, tá? Você pode utilizar esse ranking aqui como ferramenta, tá? Então aqui você pode pegar,
e filtrar aqui qual foi a estratégia que teve mais lucro, né? Número de operações aqui também é legal a gente avaliar e o payoff, tá? Uma coisa interessante a gente avaliar é pelo payoff, tá? E também tem que ter uma quantidade interessante de operações, tá? Não adianta a gente olhar um payoff de um setup que nem, por exemplo, esse, 8 operações, né? Eu, na minha visão, acho que é muito pouco, no mínimo acima de 20 operações aí, tá? Na conta real, né? Lembrando que o CSA nosso aqui é tudo conta real, beleza? Todas as operações estão rodando numa conta, tá? E sendo registradas aqui. Então, se eu pegar aqui a estratégia Japão, né? Vamos pegar aqui o período correto, 2023, 05. Acho que eu peguei o período da estratégia que foi recalibrada, né? Então, essa estratégia aqui ela foi recalibrada no mês 5, né? E desde o mês 5 ela não foi alterada de forma expressiva, tá? Então, aqui analisando essa estratégia aqui do mês 5 até hoje, você consegue ver esse desempenho aqui, ó, tá? E aqui você consegue ver, ó, o drawdown dessa estratégia, tá? Esse número aqui é o fator de recuperação da estratégia, o payoff, o lucro acumulado, tá? E você consegue ver como se comportou essa estratégia de forma sozinha, tá? Aí, se eu selecionar uma outra estratégia, por exemplo, o Itália, ele já vai fazer o conjunto das duas juntas aqui, ó. Então, já fica um pouquinho mais bonitinho, né? Então, você utilizando um ranking, você consegue fazer uma análise de como realmente se comportou essas estratégias, tá? Então, uma outra forma de você trabalhar mais rápido e pegar um filtro legal é você selecionar, né, aqui, ó, todo o ranking aqui, copiar, jogar numa planilha do Excel, ó. Joguei no Excel, corrigir aqui, né, colar só os valores. Vou fazer um filtro e a gente vai começar a eliminar algumas coisas, tá? Então vamos marcar aqui que eu quero um filtro maior que 20. Aqui eu quero um filtro maior do que zero. Maior do que zero. E essa aqui que está com R$ 2 eu vou tirar porque para mim não é interessante. Beleza, olha, ele fez uma seleção bem interessante das estratégias, tá? Deixa eu arrumar aqui em financeiro e aqui em financeiro. Então, essa seleção aqui, ó, tem um acumulado aí de R$ 5.000 por contrato, tá? Então, se eu vim aqui e pegar essa seleção aqui, MF Itália, Japão, MF Itália, Japão, Daytona, ETRS, Tributo, Moderna. Dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Nós temos 7. Esse aqui foi. Esse aqui não tá. Esse aqui não tá. E esse aqui não tá. Então, 6. Beleza, selecionamos os nossos 6 setups. Vamos filtrar. Tá aqui, ó. Então, no período, né, a gente selecionou esses robôs aqui e eles deram esse retorno com esse rebaixamento, né? A gente pode ver que o rebaixamento já é muito mais leve, né? Tá? Então, com base no histórico, você consegue ver quais robôs são os mais robustos, né? E como eles se comportaram nesses momentos difíceis, né?
com base no estudo do ranking, né? Mas você também pode analisar estratégia por estratégia, né? Esse drawdown que aparece aqui, ó, é um drawdown que a gente registra com base no backtest, tá? Então, esse aqui é um drawdown do backtest, você vai ver que é o histórico. Então, se eu vou pegar uma estratégia aqui, por exemplo, o MF Itália, e nesse momento ele está lateralizado, ele já teve um drawdown na conta real de 440, mas no backtest, no passado, foi 640, né? O sistema da Code lá no WebReflex, a hora que você liga as estratégias de modo personalizado, o ideal é você seguir o capital que aparece lá, tá? Não o capital do portfólio. Então, por exemplo, normalmente lá esse cálculo aqui é 3 vezes o drawdown do backtest, tá? Então você pode pegar esse cálculo aqui, né? Então para você rodar essa estratégia sozinha aqui, você precisaria de vezes 3, quase R$ 2.000 para rodar essa estratégia sozinha, tá? Agora vamos dizer que se você fosse rodar o Itália e o Japão junto, você iria precisar, ia somar, né? 490 mais 640 vezes 490 mais 640 vezes 3. Daria 3.390, tá? Até três robôs, o nosso sistema calcula vezes 3 o capital, tá? Acima de 3 robôs, o nosso sistema calcula vezes 2. Agora, se você for rodar todos, você pode seguir esse capital, ou se rodar algum portfólio aqui, seguir o capital do portfólio, tá? Porque foi feito um estudo em cima de correlação, né? De Monte Carlo do portfólio, né? A gente faz todos os testes ali de possíveis curvas de capitais futuras, né? E pega ali um drawdown médio e multiplica ali, cria o capital mínimo, tá? Mas se você for operar personalizado, um, dois ou quatro robôs que você escolheu, o ideal é você seguir o capital sugerido pelo sistema, tá bom? Então hoje a diferença de antes é que você vai ter uma assinatura, você poderá escolher usar os portfólios ou todos os robôs ou fazer a sua seleção, tá? Robôs novos que a gente for postar, a gente vai informar via e-mail, tá? A todos os clientes, tá? E vai ter lá o setup disponível para você testar. Aqui vai começar a fazer o histórico, tá? E o que a gente tem a mais ainda para você fazer os estudos além do histórico em conta real, lâminas. Então aqui você vai clicar aqui em mais informações, você vai entrar no nossa página de links, tá? E aqui, ó, você vai ter acesso a um drive. E nesse drive vai ter os sets do Stark Client, tá? Então aqui tem os setups, né? Esses setups são criptografados, né, pelo robô Stark, né, o robô Stark Clients, para aqueles clientes mais avançados que gostam de fazer backtest, gostam de fazer suas modificações, né, tá? E validar a estratégia, se é robusta, não é só robusta, com seus métodos, tá? Então fica disponível aqui para testarem. Tá? São as mesmas estratégias que tem no Reflex, tá? Até as que a gente desligou aqui estão aqui, para vocês fazerem algum estudo, tá? Aos clientes mais avançados, né? E aqui a gente tem o estudo dos robôs, tá? Então, por exemplo, aqui tem um estudo de cada robô que a gente criou, tá? Então, vou abrir o primeiro aqui, o Daytona. Então, aqui tem um estudo onde mostra o preditivo da estratégia, o que esperar dessa estratégia, desse robô, tá? Porque assim, a gente faz o backtest, né, que gera essa lâmina aqui, tá? Aqui eu tenho um backtest de um ano, né, de 12 meses, tá? Se eu não me engano. Acho que é isso, 12 meses, tá? Mas isso aqui é uma curva que aconteceu. Toda vez que eu rodar um backtest vai ser a mesma curva, né? Se eu não mudar os parâmetros, nada, né? Vai ser a mesma curva, tá? Vai ter a mesma sequência de ganho e de perda, tá? Isso não vai mudar. Esse estudo aqui que a gente tem, que se chama Monte Carlo, ele pega a sequência, né? No caso aqui a gente trabalha com as médias, tá?
Então, por exemplo, o MF Daytona, ele tem aqui algumas informações importantes, tá? Então, essas informações que a gente coloca aqui são baseadas no backtest, tá? Então, a gente fez um backtest aí de 2019 a 2024, né? Onde a gente tem 1.309 dias úteis, tá? Um total de trades de 384 trades, ok? Que tem uma margem de erro aqui de 5%, um payback de 41%. Tem várias informações muito interessantes aqui desse robô, tá? Aí o que a gente faz? A gente pega aqui a média de lucro, né? Porque a gente prefere trabalhar com a média, né? O ideal é sempre trabalhar com a média, tá? Que é o mais próximo que a gente consegue chegar. A média de perda. Qual que foi o risco máximo? O que é o risco máximo? É o maior stop que esse robô já tomou, tá? E aqui a gente tem a taxa de acerto do robô nesse período, ok? Aí aqui ele vai devolver algumas informações, ó. Então a gente tem algumas informações bem legal, ó. Então o MF Daytona, ele tem uma relação risco-retorno de 1 para 1,97, quase 1 para 2 para 1, tá? Então risco-retorno. Ele tem um break-even de 33,60, tá? Então o que é o break-even? O break-even é o quanto que eu preciso acertar para ficar no 0 a 0, tá? Para o meu payoff ser 0 a 0. No mínimo, a minha estratégia tem que acertar 33% das vezes, tá? Qualquer coisa que ele acertar acima, qualquer coisa que a taxa de acerto for acima de 33%, ele é vencedor a longo prazo, tá? Essa estratégia aqui tem uma vantagem, a gente chama de edge, de 17%. Por quê? Porque a taxa de acerto dele durante o período é de 51%, tá? E para ficar no 0 a 0 eu preciso de 33 no 33 é o mínimo que eu posso acertar. Então quer dizer que eu tenho 17% de diferença dos 33. Então a minha vantagem estatística é de 17% de taxa de acerto acima do 0 a 0, tá? Então se eu tenho um risco retorno positivo e uma vantagem alta acima de 10 pelo menos, a minha estratégia ela é vencedora a longo prazo. Não importa se ele pegou uma sequência de perda ou não, tá? Na média, os retornos são positivos, tá? Com base nesse estudo aqui todo, o capital mínimo inicial ele deu de R$ 3.000 para essa estratégia, tá? Aqui você pode ver na lateral que ele tem aqui, ó, perfil agressivo, perfil moderado e perfil conservador. Então, se você for rodar esse robô aqui de forma isolada, você pode rodar ele aqui, ó, com R$ 1.924 e você tem um risco de ruína de ter 174 das vezes de quebrar sua conta, tá? Como é que é calculando esse risco de ruína? Se o drawdown, o rebaixamento, né, chegar a 50% desse valor, tá? Então a gente já vai chegar nisso aqui, ok? Então aqui tem várias informações importantes e interessantes para você tirar, né, do robô. Mas os mais principais, né, todos aqueles são importantes, todos. Se você fizer uma leitura de cada estudo aqui, de cada robô, você vai ver o que esperar de cada robô. Então vamos dizer que esse robô aqui precisa de um capital de 3.000 para rodar de forma moderada, né? A média de estagnação é 40 trades, tá? Então ele pode ficar até 40 trades sem ganhar dinheiro, tá? O resultado mensal médio simulado é de R$ 150, tá? A variação da taxa de acerto ela varia, ela pode variar de 10 em 10%, tá? Entre a máxima e a mínima da taxa de acerto. Aqui tem a informação da taxa de acerto, a variação, tá? Então aqui a gente tem a máxima da taxa de acerto e o mínimo, né? Ok. E o que são essas curvas que você está vendo aqui? Essas curvas aqui são todas curvas probabilísticas. Todas essas curvas aqui podem acontecer na sua conta real, tá? Ou na nossa conta real, no caso, né, onde vocês copiam as operações, tá? Então, na média das vezes, a gente vai estar aqui no meio, a nossa curva vai estar aqui no meio, tá? Ok? Mas pode ocorrer de estar aqui no meio, vir aqui e ficar na mínima, ou tá muito bem, o ciclo de mercado está indo muito bem. Depende do ciclo, tá? Então,
Quando a gente roda um estudo desse utilizando essas métricas aqui de média de lucro, média de perda, o nosso sistema ele troca as operações de lugar, tá? Simulando várias curvas de capitais possíveis. No caso, nosso sistema faz 1000 simulações, tá? Então são 1000 possibilidades de curvas de capitais. E com base nisso a gente tira toda a estatística do máximo, do mínimo, do médio. Então o que a gente deve esperar desse robô? Tá? A gente deve esperar o que desse robô? A variação se ele estiver dentro da taxa de acerto aqui dentro dessa variação, tá tudo ok, né? O potencial de lucro dele anual é de 59%, tá? O resultado anual simulado é de 1.800 acumulado, tá? E o mais importante que a gente tem, o drawdown médio do robô, tá? Que pode ocorrer 51% das vezes, então é comum, e a perda média consecutiva. Então esse robô aqui, na média, pode perder até 9 vezes consecutivo. Com base nisso, a gente consegue montar o gerenciamento de risco, né? Com qual capital a gente quer operar, tá? Então, agressivo, moderado, conservador. O desvio padrão do drawdown médio, então, a gente pode ter um drawdown aqui. Por exemplo, o drawdown médio aqui é 825, acontece 51% das vezes, tá? O próximo desvio do drawdown é 984, tem uma ocorrência de 12%. O segundo desvio pode ter uma ocorrência é 1.167 reais e ocorreu 5% das vezes. E aí vai diminuindo a porcentagem até chegar no máximo que está aqui, ó, quase R$ 2.000 de drawdown. Se bater R$ 2.000 ainda é normal, tá dentro da estatística, tá? Aí com base nisso aqui você consegue montar teu gerenciamento de risco até qual drawdown você aceita. Por exemplo, se bater aqui o primeiro desvio, você pode desligar a estratégia, né? A gente aqui na Ferrari, a gente trabalha até 2 vezes o drawdown do backtest ou até 1.2 vezes o drawdown médio do Monte Carlo, tá? Então a gente tem essas métricas aqui como base para desligar o robô e fazer uma análise, ver se está tudo certo. A gente olha também a perda média consecutiva, tá? Outras informações que a gente tem importante aqui, ó, tem várias informações importantes, tá? Principalmente a estagnação, né? A gente tem uma estagnação aqui, ó, baseado no estudo, uma estagnação esperada em meses de 8 meses de estagnação, né? Porque assim, tudo isso aqui é um estudo baseado em quantidade de trades, né? E com base nosso no nosso data de início, data final, ele consegue estipular ali mais ou menos os meses, né? A média de meses mensal. Então esse robô aqui pode operar até 5 vezes no mês. E como são 1000 operações que a gente tem aqui simulando também, além de ser 1000 simulações, são 1000 operações que está sendo simulado. Para dar 1000 trades aqui tem que ter 200 meses, tá? Aí aqui a gente tem um resultado também, ó. Então o resultado médio tá aqui, né? Tá? Então aqui tem um resultado também acumulado, ó, preditivo, de que no melhor cenário, após 1000 trades, você ganharia 48 mil, né, com o contrato. No pior cenário, ganharia 24 mil. Mas no médio, no resultado médio, é 38 mil. Tá? Ok? Aqui tem o fator de lucro, a quantidade de operações simulada, o payoff, perda máxima consecutiva, né? A gente falou de perda média, é 9, mas já nessas simulações aqui pode ocorrer 20 perdas consecutivas, tá? Que é normal. A perda média consecutiva pode chegar até R$ 663 reais, que não bate nem o drawdown, né? Tá? E ocorreu 82% das vezes. A maior estagnação que aconteceu nesse robô aqui, nessa simulação, foi 121 trades em estagnação, mas na média 40, tá? Beleza? O risco de ruína de 50% do capital apareceu só 4. 4 simulações de 1000 apareceu, tá? Então são 0,40%, tá? Então a gente tem algumas informações, pessoal, bem interessantes de cada robô. E eu acho que é legal vocês verem de cada uma. E vamos fazer uma análise do Daytona, ver se está dentro do estudo. Então vamos voltar lá para o CSA. Vamos pegar aqui o Daytona.
tá? E vamos avaliar aqui, ó. Então, essa estratégia aqui, vamos pegar aqui, acho que é esse mesmo, esse período, né? Ele tem 38 operações, tá? Tá com uma taxa de acerto de 55%, um fator de lucro de 1,4. E até agora teve um drawdown de R$ 267, tá? Qual que é o drawdown médio dele? Aqui no estudo, 825. Tá bem longe ainda, né? Tá bem interessante, tá? Isso quer dizer o quê? Que se ele chegar num drawdown de 800 e cadê? 25 é normal, tá? Então qualquer coisa acima de 1.000 aqui você já começa a ficar meio preocupado, né? Se vai desligar ou não. Mas aqui já tem o que a gente esperar da estratégia, a informação, tá? Tudo com base objetiva, informações concretas, né? E como que a gente sabe que a estratégia saiu do estudo? É quando já saiu fora disso aqui, saiu da taxa de acerto, saiu do drawdown médio, bateu as perdas consecutivas máxima, né? Então a gente tem vários parâmetros para saber se o robô está trabalhando dentro do estudo. Se estiver trabalhando no estudo, não tem o que fazer. Você tem que deixar o robô trabalhar, independente se está perdendo ou se está ganhando. O importante é você fazer o gerenciamento de risco correto, porque a gente não sabe se o próximo trade vai ser vencedor ou a próxima sequência. A gente só sabe quais são os valores médios e máximos que a gente pode é, aguentar, né? E o capital que a gente vai operar, né? O capital operacional, tá? Então, fica à disposição de vocês os estudos, né? Qualquer coisa diferente a gente atualiza os estudos aqui, tá? Aqui estão os setups para os clientes mais avançados que gostam de fazer testes e backtests, tá? E é isso, pessoal. Então a Ferrari Bots ela fez essas alterações, tá? Pensando no cliente, na flexibilidade, na liberdade e na informação, né? O importante para você operar de forma segura é você ter informação, saber o que esperar de cada robô, tá? E não se alavancar, tá? Sempre ter o capital operacional correto para você estar aumentando o número de contratos e sobreviver no mercado, tá? A gente passou por esse drawdown, estamos em drawdown, mas a Ferrari fez todos os estudos, né, de cada robô, viu o que estava dentro da estatística, manteve, o que estava saindo fora da estatística saiu, diminuiu a exposição com alguns robôs que estavam entrando junto com alguns outros robôs, né? Por mais que tenha um gerenciamento diferente, eles entravam para o mesmo lado e acabavam perdendo ou ganhando, né? No ganho era muito bom, né? Porque ganhava muito, mas como entrou no ciclo de drawdown, as perdas ficaram muitas também. Então a gente resolveu diminuir a exposição e manter a cada robô muito diferente um do outro, onde você pode tanto usar os portfólios sugeridos ou todos, ou fazer uma seleção sem ter medo de estar com um robô que possa aumentar sua exposição no mercado, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar aqui no suporte técnico da Code Trading, pedir ajuda, tá? Que a gente fica disponível para ajudar, tirar dúvidas. Se precisar marcar algum meeting para falar conosco sobre tirar dúvidas sobre os backtests, sobre os resultados de estudos ou qualquer coisa que vocês precisarem ali na parte de suporte e tirar dúvidas, a gente fica à disposição. Beleza? Obrigado, por assistir esse vídeo e até mais. Tchau, tchau.